em um quarto, pode até matá-lo. Nos Estados Unidos, onde se faz estatística de tudo, assinala-se uma mortalidade de cerca de 30 mil pessoas por ano vítima dos assim chamados antibióticos. Aqui no Brasil, bom, começa que eles são aplicados com mão de fada, de modo que aqui no Brasil não produzem nada, só produzem os brilhantes resultados que a propaganda lhes ensinou. Compreenderam? Isso, infelizmente, é o que se passa aqui no Brasil. Então, isso é de uma importância capital. Compreenderam? Então, essa assim chamada alergia, quer dizer, essa reação modificada do organismo, determinada pelas substâncias químicas, se chama metalergia. Há muitos anos atrás, me pediram para ir ver uma doente lá no Hospital Santa Catarina. Era uma irmã que tinha chegado recentemente da Alemanha e ninguém sabia o que ela tinha. Eu cheguei lá, vi o que a irmã apresentava, virei para ela e disse: que negócio é esse, irmã? A senhora vem apresentar aqui a dermatite primaveril, que não existe isso aqui no Brasil? Aí ele disse: pois é, eu sofria muito disso na Alemanha. Digo: mas é claro, e agora vem apresentar aqui no Brasil, o que é que houve? Aí eu comecei a fazer um inquérito. Descobri o seguinte: ela foi indicada para agir na cirurgia. E para agir na cirurgia, naquele tempo, lavava-se as mãos, depois desinfetava-se com sublimado corrosivo. Ela, depois que lavou as mãos, desinfetou-as com sublimado corrosivo e meia hora depois ela estava com a dermatite primaveril. Isso é uma metalergia espetacular. Está vendo? Então, me mandaram chamar porque ninguém estava entendendo nada, achavam que podia ser intoxicação pelo sublimado corrosivo. Eu digo: não, tem nada de intoxicação. Aí eu disse o que devia ser feito, e logo mais eu vou dizer alguma coisa sobre isso, não vai adiantar nada, mas não tem importância. E ela ficou completamente boa. Mas também eu disse a ela: olha, não pode mais trabalhar na cirurgia não, viu? Porque cada vez que lavar as mãos com sublimado corrosivo, vai aparecer a dermatite primaveril. Estão vendo? Então, vocês vão ver essas coincidências que acontecem na medicina, viu? Às vezes o indivíduo vai apresentar-se ao médico porque tem isto ou aquele outro, ou chama o médico em casa. Aquilo aconteceu depois que ele tomou um chopp que estava mais gelado do que normalmente, ou que não estava gelado, e qualquer coisa elementar dessas, compreendeu? E vocês vão dar risada. Por quê? Não, porque isso aqui é produzido por tal bactéria. Imagine se foi o chopp que estava gelado ou que não estava gelado. Não, era isso mesmo. A bactéria entra aí como Pilatos do Credo, tudo isso é besteira. Não tem nada disso. Isso é para vocês verem como a medicina é extraordinariamente variável. Muito bem. Agora, eu lhes disse que a alergina vai agir no órgão sensível, o também chamado órgão de choque. Muito bem. Então cada um de vocês vai ficar sabendo qual é o órgão de choque, ou qual é o órgão sensível, viu? Quando tiver alguma coisa. Então vocês vão ver a mesma causa, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Num indivíduo vai produzir uma artrite, por exemplo, no outro vai produzir uma dor de garganta, no outro vai produzir dor de cabeça, no outro vai produzir uma hepatite, e isso vai ao infinito, vai por aí afora. Muito bem. Se vocês pegarem um livro do começo do século, quando se usavam soros ditos específicos, vocês vão ver o seguinte, que a moléstia do soro tem como manifestação clínica qualquer moléstia daquelas todas conhecidas. Então, se o indivíduo tem uma urticária,
um outro tem uma erupção cutânea com aspecto de sarampo, um outro com aspecto de rubéola, um outro com aspecto de escarlatina, um outro com aspecto da varíola, outro e vai isso ao infinito, tudo isso. Um outro vai ter uma hepatite, um outro uma encefalite, e assim por diante. Hoje não se usa mais soro. E quando a gente perguntar para o médico por que não aplica o soro? Ah, não, isso não se usa mais, isso não pode. Sabem por quê? Porque o soro produz a moléstia do soro. Que horror, não? Bendita ignorância, bendita estupidez, viu? Isso só recitando a ladainha do Guerra Junqueira, viu? Em que o sujeito diz lá, bendito nosso pão de cada dia, e o coro responde, bendita estupidez, bendita hipocrisia. Isso que é medicina. Quando Richer deu a conhecer a anafilaxia, ele fez essas experiências lá no sul da França, no Principado de Mônaco. E é claro que essas experiências foram repetidas em Paris, em Berlim, em Bruxelas, que eu saiba. Em Paris, eles usaram 10 cães, o mesmo soro, obtiveram anafilaxia em um. Em Berlim, parece que usaram 20 cães, obtiveram anafilaxia também em um. Em Bruxelas, usaram 5 cães e obtiveram anafilaxia em 2. Aí veio a discussão, como é que é isso? Evidentemente, deve haver aí qualquer coisa que não está certo. Então, como sempre, as explicações são sempre simplórias. Então disseram, Richer teve muita sorte, porque logo no primeiro cão que ele fez a experiência, obteve anafilaxia. Então foi a sorte. Bom, posteriormente, verificou-se o seguinte, o cão de rua tem frequentemente uma moléstia infecciosa chamada sinomose. E esta sinomose ou mata ou se cura. E quando se cura, deixa no cão anticorpos que funcionam como tampões na anafilaxia. Então agora estão compreendendo por que não obtiveram anafilaxia em todos os cães que foram usados. Eles não sabiam que aqueles cães tinham tido a sinomose. Bom, então você vê o seguinte, por que no homem a patologia não é assim esquemática como vocês pensam? Porque o homem está cheio de anticorpos. Vamos admitir que ele tenha somente os anticorpos das febres infantis e da vacinação contra a varíola, né? Mas esses anticorpos, para determinados indivíduos, funcionam como tampões para diversas moléstias. Então agora vocês vão compreender por que quando aparece uma epidemia, não é a população inteira que tem aquela moléstia e no mesmo momento. Varia consideravelmente. Somente uma pequena porcentagem da população é que tem. E assim mesmo, cada um vai tendo aquilo em dias completamente diferentes. Entendeu? Exatamente por causa disso.
Então, a epidemia mais grave que houve até hoje na humanidade foi a epidemia de Florença, do ano de 1300 e qualquer coisa. Foi comprometida 1/3 da população de Florença. Essa foi a epidemia mais grave que houve até hoje no mundo. Então, se a bactéria que fosse culpada disto, é claro que isso atingia toda a população e acabava com a população da cidade ou da região e tudo mais. Mas não é isso que acontece. Tá vendo?